Olá de novo, olha quem apareceu para trazer mais uma pesquisa para vocês aqui neste podcast que está rolando diretamente do YouPix Summit 2024 em parceria com a Webidia, nosso grande parceiro que botou isso aqui de pé pra gente. Eu estou aqui com só mulheres maravilhosas para falar de carreira na influência. E se eu estou falando de carreira na influência, eu não estou falando do lado do criador de conteúdo que a gente já falou mais cedo. Estou falando de quem está nos bastidores, criando estratégia, agenciando creators, conversando com as marcas e tudo mais. Vou apresentar com quem eu estou aqui. Como vocês sabem, eu sou a Lea aqui da YouPix, trabalho com a consultoria de marcas. E eu estou aqui com a Verônica Dudman, cofundadora do Indique Uma Preta, nossa parceira incrível que fez essa pesquisa de carreira junto com a gente. Oi, gente. Também estou aqui com Marina Elisei, estrategista de conteúdo para marcas e influência. Gente. Já nos conhecemos de outros carnavais, né? E estou aqui também com Letícia Sotero. Muito obrigada, diretamente da melhor terra desse país, Salvador, Bahia, isso aí. Não é? Enfim, Letícia que é cofundadora das Minas Conteúdo... As Minas Conteúdo Digital. Brasileiras. As Minas Conteúdo Digital brasileiras. Obrigada por ter vindo para estar aqui com a gente. E hoje a gente vai falar de carreira na influência. A gente traz aqui um pouquinho de dados para vocês de novo, para a gente saber quem é esse profissional que trabalha com influência, né? Então, eu vou dar um panorama de novo geral, tá? Primeiro, é mulher, é feminino, 78%, né, que foi indicado no nosso estudo que a gente fez aqui com o Indique Uma Preta, são mulheres, mas vamos entender a que custo, né? Exatamente. Elas trampam. É branco, 64%, jovem, então a maioria ali, mais de 50% está ali entre 25 a 34 anos, sudestino. Assim como a gente vê no lado dos criadores de conteúdo, a gente acaba vendo que também é muito de destino, no lado de quem contrata também. E é hétero. Olha aí. Temos problemas, né, gente? É isso. Eu queria começar esse papo falando um pouquinho da representatividade racial, tá? Que a pesquisa apontou pra gente um fator curioso, de que a gente tem mais mulheres negras do que homens brancos nesse mercado. Mas, de novo, vou falar aqui. A que custo isso? E eu queria começar fazendo uma pergunta para a Verô. Falando, quando é que a gente vê exatamente, que a gente falou, beleza, temos mais mulheres negras do que homens brancos. Mas qual que é a condição de trabalho que a gente vê? Não só no setor da influência, mas em outros setores que vocês trabalham por aí. Qual que é a condição de trabalho da mulher? Boa. Primeiro eu queria agradecer o espaço e também a oportunidade, né, de estar construindo essa pesquisa com vocês em nome da Indique. Realmente, né, quando a gente foi ver ali os dados, né, enfim, compreendendo, a gente traz ali, poxa, tem uma presença feminina expressiva, né, que não se difere muito também do mercado de comunicação, mas continua sendo expressivo. Mas quando a gente vai ver, né, a questão ali de raça, né, dessas mulheres negras, que tem ali até um percentual superior a de homens brancos, a gente ainda baixa ali, com essas mulheres não sendo nem 50% das lideranças, né? Então, essas mulheres ainda estão, né, em sua maioria, nos cargos de base, né, nos cargos ali que não estão em tomada de decisão. E aí, um outro número da pesquisa, né, se as pessoas negras no geral, né, se as mulheres não estão em liderança, as pessoas negras não são sua maioria, né, quando a gente fala do mercado, onde eles estão, né? E aí tem toda ali um percentual bem expressivo. Eu tô aqui com a minha colinha, mas se eu não me engano, é 75%, né, de pessoas negras ali sendo freelas, né? Então, eu acho que isso também é um sintoma aí desse mercado. É um mercado que não acolhe, né, e nem possibilita o desenvolvimento aí desses talentos, uma continuação, uma construção de carreira dentro desses espaços. Então, tem muito a ser feito. Acho que a Lê foi trazendo os dados ali, a gente vê questões, né, não só de raça, gênero, mas etarismo também, regionalidade, enfim, gente. Vai ter muito a se discutir, muito a se imergir aí para se transformar esse mercado. E eu acho que tem outro ponto também, né? Quando a gente for ver esse mercado, a gente viu também a gente tem uma representatividade LGBT
e ia para mais até considerável em relação a outras áreas. Quando a gente vai para pessoas trans, é 0, alguma coisa real, não tem o lado aqui. E quando a gente também vai olhar para setores de outros, né, lugares desse país, a gente vê também, a gente viu, né, Verô, muitas pessoas tendo que migrar para São Paulo para trabalhar. A gente até chamou essa parte de êxodo, né? Então a galera saindo, ainda mais com a volta do presencial, né, também voltando. A vir para São Paulo esse movimento, né? E eu queria perguntar para você, Lê, como é que você, olhando assim para esse recorte de raça, de região e tudo mais, a gente vê que também então, são pessoas que sofrem algumas violências, né? Algumas violências, né? E aí elas também às vezes até acabam se movimentando, ou elas vão ser frila, a Lola apontou, né? E a gente vê um grande número de pessoas que frila, porque, cara, eu vou tentar cuidar do meu trampo eu mesma para ver se eu sobrevivo, né? E ao mesmo tempo também indo para o lado do empreendedorismo, né? E você também, como uma mulher empreendedora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que você vê esse movimento? Tem visto essa movimentação do mercado em relação a esse grupo, os grupos mais marginalizados, o que eles estão tentando fazer para construir uma carreira? Sim. Primeiro de tudo, obrigada pelo espaço. Um prazer gigante estar aqui conversando com as meninas. Quando a gente está falando sobre regional, a gente ainda fala de um recorte muito específico em pequenos locais, pequenos grupos. Né? Minha agência, ela está em Salvador, a gente não atende pessoas em Salvador, a gente atende marcas em São Paulo, para levar para lá essa narrativa de uma forma um pouco mais concisa, né? Que a gente consiga ter uma conversa um pouco mais ampla e não fique daquela forma, talvez, caricata, né? Porque sempre quando chega no Nordeste e no Norte, a gente chega nessas conversas muito caricatas. Então a gente tem esse cuidado, né? De falar com a marca como a gente precisa conversar, com o criador de conteúdo também, como a gente consegue remunerar ele de uma maneira justa. Mas eu acho que dentro desse conglomerado gigantesco, quando a gente está falando de Brasil, a gente precisa falar de forma ampla, né? Quando a gente está falando sobre Brasil, a gente ainda tem diversas deficiências, né? Diversas narrativas que ainda são pautadas em uma pessoa, uma região que dita como deve ser feito, né? De que maneira deve ser seguida. Então a gente tem esse olhar muito dedicado, tanto com o Norte quanto para o Nordeste, porque são duas áreas ali extremamente... Não é todo mundo igual. Não é todo mundo, a gente separa. É importante também a gente falar que a região Norte, ela não é a região Nordeste, assim como, né, nenhuma está ali junto da outra. Tem suas particularidades, a gente precisa respeitar. Então eu acho que como negócio também, quando a gente se propõe a fazer isso, a gente dá uma outra visão daquilo que precisa de fato ser conversado. Né? Que tipo de Brasil é esse que a gente está falando da comunicação? Que tipo de Brasil que a gente quer de fato transmitir ali dentro dos conteúdos? E a gente como empresa, né, a gente acaba tendo essa decisão também muito forte junto com as marcas de comunicar de uma forma não depreciativa, né? Não marginalizar também essas narrativas que são importantes. Perfeito. E você vê muito como que recorte que a gente viu aqui, ele se reflete depois na estratégia, né? Ele se reflete do outro lado, do que vai pro feed, né? Então, se eu não tenho diversidade no lado, não só a diversidade no time, mas a diversidade na cadeira de decisão. Porque também não adianta nada eu ter um time diverso, mas que a gente vê que às vezes está ali na lista. Beleza, estamos formando uma pirâmide? Estamos, mas que condições que vamos dar para essas pessoas alcançarem certos espaços que vão ser de decisão? E porque se eu não estou na cadeira de decisão, eu não estou no comitê de crise. Exato. E depois eu vou falar a palavra que deve dar mim. Depois você sabe por quê. E aí, Mas, eu queria falar contigo também sobre a questão da representatividade trans. E representatividade LGBT em cargos de liderança, que é baixo no mercado. Eu fiquei extremamente chocada com o dado de que é menos de 1%. Eu tinha algum impacto por vivência, mas aí é muito individual, de que eu nunca tinha trabalhado diretamente com outra pessoa trans nesse lugar de troca, nem de gestão, nem de gerir. E eu finalmente fui ter essa oportunidade agora, há 2 meses atrás, de que eu possa gerir uma pessoa trans, porque eu pude embarcar, porque eu agora estou numa posição de gestão em que eu estou na tomada de decisão, essa pessoa que vai ser embarcada. Ainda com limitações que eu estou aprendendo no caminho, mas eu acho que vem muito do que você trouxe, de realmente ser um mercado que é mais pertinho, tudo bem.
Eu falo alto, gente, só com medo de assustar o pessoal de casa. E eu acho que é um dado muito expressivo também nas campanhas. Então, eu tenho certeza que as meninas que acompanham o conteúdo, eu acho que é um exemplo muito palpável quando a gente pensa na Botinha Pó, na Alexa Brito, por exemplo. Gente, essa menina tinha que estar em todas as campanhas. Este faz assim, ó. Boa, gente, vamos lá. E aí eu acho que é um caso muito bom e um exemplo de essa menina tinha que estar em todos os desfiles, ela tinha que estar em todas as modas de beleza. E a gente não vê essa expressividade de quem viraliza nem do criador de conteúdo, porque a gente não tem essas pessoas ali dentro para poder decidir na hora de cortar, putz, a gente tem que economizar R$5.000 a mais, a gente tem que economizar XPTO. A corda sempre rompe no lado mais rápido. Tem. Fato. E assim, e aí eu fico pensando muito depois, né? O departamento vai dar. Ui! Ele nunca tem. Não, Nunca tem. E aí a crise vira uma crise muito maior. Porque não tá desde o planejamento, né? Então, com certeza a chance é bem maior. A gente já viu a crise virar uma crise maior, porque não tinha a diversidade na gestão do comitê. E até mesmo. verdade, né? E até mesmo a questão da criatividade mesmo, da conexão genuína com o público, né? Então, como a Lei falou, quando a gente, né, Norte e Nordeste, a gente está falando de vários estados, inúmeras cidades, né? Que é pluralidade, né? E isso acaba ali, principalmente quando a gente traz ali, que 75%, se eu não me engano, tô já decorando. Gente, é que eu tô com uma colinha aqui, mas esse dado... Ela vê esse estudo todo santo dia. Eu vejo esse dado muito. Hora salteado. Mas esse dado foi muito triste, assim, porque 75% do mercado de influência tá aqui no Sudeste. E são pessoas que, né, estão construindo estratégias, enfim, projetos para o Brasil. Exatamente. E para Norte e Nordeste. Exatamente. Quando a gente depara também, recentemente a gente fez uma campanha exatamente focada em Norte e Nordeste. Quando o cliente também ele vê o resultado, que de fato tem resultado, de fato tem gente trabalhando lá, ele se acomoda, nossa, é real, acontece, tem gente trabalhando. Então a gente também tem que ficar o tempo todo ali meio que se provando de que realmente tem profissionais, né, que a gente não está vivendo ainda num mundo aleatório. Então eu acho que quando todas essas construções de conteúdo, elas precisam ter pessoas, né, diversas de todas dos seus âmbitos de diversidade. Né? A gente fala muito da diversidade racial e da diversidade geográfica, né, quando a gente está trabalhando, mas a gente tem que ter uma amplitude geral. Né? Se a gente está falando, por exemplo, de um medicamento, né, como é que aquilo dali vai agir para uma pessoa trans? Como vai agir para uma pessoa com deficiência? Como é que tem que ter um âmbito, eu acho que muito mais amplo dessa discussão e não ficar achando que o Brasil é só São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Porque a gente não vive só nessa bolha. E eu acho que tem um cenário que acontece muito em agências. Eu sei que, às vezes, quando tem um projeto segmentado para alguma região ou para algum público, tem-se esses squads de especialistas. Só que não se limitar só a isso, porque, e aí, de novo, muito de um lugar individual. Fico pensando na minha trajetória, eu poderia ter tido um repertório tão mais rico se eu tivesse tido liderança, se eu tivesse tido pessoas no meu time que são do Norte, que são do Nordeste, que são trans, que são PCD, que vão me incluir repertórios que eu não tenho, do que só naquele único momento. E aí, como isso torna um território mais fértil para todo o resto, para além de uma campanha, para além de uma... E só queria completar, me desculpe, Ale. Só num ponto também que eu sinto que o criador de conteúdo, quando ele é percebido pela marca, né, dentro desse âmbito de ser nortista, nordestino, ele faz tudo com muito mais orgulho de mostrar a cultura dele. Ele faz questão de mostrar como aquilo dali pode ser feito de uma maneira diferente. Então, acho que também tem esse lado também do criador de se sentir orgulhoso, né, de mostrar aquilo dali que ele pode fazer. Não só regional, mas eu acho que de todas as diversidades, né, se sentir orgulhoso de participar daquilo também, né? Você falou uma parte que me chamou atenção e que a gente conversou, né, verbalmente sobre isso, que é essa sensação que a gente tem quando a gente está na cadeira de ter que provar o tempo todo. E a gente falou sobre isso, o mercado é novo. Cara, real, tivemos um bolo gigante na pandemia que foi há 4 anos atrás. Mas a gente estava falando sobre isso, como se a gente ficar batendo na tecla, o mercado é novo, é tipo passar a mão na cabeça de criança. Exato. E não corrigir. E a gente tá num setor que a gente tem que se provar o tempo todo. E como isso é desgastante, né? A gente viu questões de números em relação
Eu nem botei isso na pauta, hein? Vou botar aqui. Olha aí. Sim, não, mas eu trouxe os dados também. Sobre machismo, sobre racismo. Machismo e racismo sempre aparecendo. São os principais, assim, as principais queixas. Mas a gente viu também uma parte do intelectual também, né? Também. E da gente sempre tendo que provar. Porque o mercado é novo. E aí a gente tá sempre provando, é assim que é. Aí traz aí o Pix. Vou falar, gente, o Pix, por favor, fala aqui pra minha liderança que é assim que faz. Marina já sabe que a gente já trabalhou junto. Mas aí eu fico um pouco pensando nesse desgaste mental que é pra gente tá toda hora tendo que provar. Né? Agora mesmo eu acabei de sair de um painel que eu estou falando sobre cocriação. E a gente tá falando isso há tanto tempo. Sim. E a gente não pode deixar de falar isso, é fato. Não dá. Mas também o quanto que é desgastante para nós profissionais que trabalhamos com isso. E eu acho que a Verô também pode trazer, cara, como é que é essa questão da saúde mental de uma profissão que você tem que provar o tempo todo como que é. É até interessante, porque na pesquisa, né, eu tive ali um contato muito próximo nas entrevistas, né, então com a parte quali, sou publicitária, né, de formação, mas atuava dentro do planejamento estratégico. Tinha, sim, uma relação para a influência, mas não era tão direta. E algo que, né, durante as conversas, e aí, gente, desde pessoas de nível pleno até diretores, tá? É o esgotamento, né? Então, provar ali na estratégia, ter pessoas dando pitaco no seu trabalho, não respeitando, né? É acúmulo de função, que a gente até discutiu isso, né? Um pouco sobre, né? Tudo bem, é multidisciplinar, né? Mas até que ponto, né? Outro dado da pesquisa, pois já decorei... Amo. Verônica. Cara, uma máquina de... Apenas 40% dos profissionais têm ali as suas demandas unicamente dedicadas, né, à influência. Então, isso é se pensar. E por quê? Obviamente, não só o esgotamento, a saúde mental, né? Porque a gente sabe que o mercado publicitário, da comunicação, é violento, principalmente com corpos, né, que não se integram ali ao padrão. Eu mesmo, sendo de São Paulo, né, e trabalhei em agências daqui, obviamente, tive a sorte aí de estar numa agência que era diversa, mas mesmo assim eu estava num bairro, né, que até eu me adaptar ali foi um período, então mesmo sendo aqui do Sudeste, eu tive essa barreira e pensando aí de pessoas que chegam aqui, então são inúmeras, e aí pensa, né, todos esses atravessamentos, essas violências mesmo, né, para dar nome, né, que é machismo, etarismo, racismo, enfim. Cara, e o nosso vegetarismo é bizarro, né? Exato, não é nem, infelizmente, não foi nem algo muito citado até na Quali, isso é até preocupante, assim, que a gente teve essa imersão. Mas aí a pergunta é, como é que você desenvolve carreira, né? E aí até um outro dado aqui, já puxando que a minha cabeça ela não para, né? Acho que só 35%, né, das agências de espaços de trabalho tem ali uma área, né, dedicada à influência. Então, se você já não tem uma área, né, se você já está ali acumulando funções, se você também está num movimento onde constantemente você passa por racismo, machismo, enfim, todas essas, né, essas violências, como é que você desenvolve a sua carreira? Como é que você se desenvolve como profissional? Né? Então, é de se pensar, sim, né, na comunicação, na publicidade em si, é tudo muito escolado, legal, só que no final do dia, gente, a gente quer ganhar dinheiro para viver, né? A minha vida não é o meu trabalho, não tem que ser o meu trabalho, né? Tem que ser todas as outras coisas e essas pessoas acabam adoecendo, né? São profissionais aí, né, que não têm o tempo ali para de fato vivenciar para além, né, do escopo que é dado ali, essa soma também. Então, são inúmeras problemáticas que a gente vai ver, né? Então, é tão escolado, né, tão legal, e aí com isso a gente também acaba sendo um mercado precarizado, mas pintado ali com umas bolinhas, mas tem, sei lá, tem sinuca na agência, gente, sabe, isso... Não, por favor, não. E eu acho, Vera, que você... Desculpa dizer, mas eu acho, Vera, que tem um ponto também que a gente vê que o profissional do marketing de excelência, ele faz tudo. Ele mapeia, ele
Fica, ele contrata, ele produz, ele faz o contrato, ele acompanha a produção do criador, ele cobra o criador, ele faz a estratégia, ele faz tudo. São poucos lugares que a gente tem questão de essa divisão. Eu acho que, assim, de uma certa forma, é importante você saber como é que faz minimamente as coisas. Claro que é. Mas fazer tudo é não se profissionalizar em nada, né? Eu queria falar pelo que você vê, Lê, essa parte de, tipo, estamos fazendo tudo, né? São poucos lugares que a gente consegue ser essas divisões ainda, que depois eu vou falar de outro ponto, mas eu queria saber como é que você vê isso. Por um lado, eu acho complexo, porque é aquilo que a gente também estava falando, a gente precisa ser especialista, né? A gente precisa dedicar um pouco mais de energia dentro daquilo que de fato traz resultado. E por outro lado, também eu acho que a gente precisa ter essa visão macro. Infelizmente, ainda a gente não tem um recurso, né? A gente como marca, ou como agência, a gente não tem ainda, principalmente do Nordeste, um acesso a budgets que sejam razoáveis o suficiente a gente ter uma pessoa para cada etapa, infelizmente. Então, existe também uma demanda do mercado de sucatear o trabalho da agência, o trabalho do influenciador. E a gente também, nesse papel, eu acabo como líder, tendo que trabalhar com os meus liderados muito nessa dinâmica. Hoje a gente vai aprender isso, hoje a gente vai... Para poder todo mundo também tá acoplado dentro disso. É desgastante demais, porque as marcas também, a cada dia que passa, elas exigem mais de você. Então, ela não quer mais um relatório XYZ. Ela quer o XYZ 1, 2, 3+, mas ela quer o relatório de mídia, então ela não quer dar a verba que a mídia tem para entregar aquela mesma coisa. Exatamente. Então, é sempre um correr atrás do rabo, que é muito difícil. E acaba que a gente também quer fazer o melhor, porque no final das contas, a gente como profissional, a gente também não quer ter o nosso papel ali meio que, nossa... Claro, né? Aí você chega e entrega o melhor, tenta fazer o melhor, mas ainda não é o suficiente. Então, eu acho que também esse recorte, quando a Verônica fala sobre o profissional preto, a gente já passou por diversos traumas, diversos racismos, que simplesmente só são ditos, nossa, eu só tô aqui, não, é só isso que eu tô querendo dizer. Mas você tá dizendo uma coisa que me violenta, aquilo que me atinge. Então, a gente também, nesse papel de querer educar, construir um profissional, um arcabouço também de qualidades para aquele profissional conseguir exercer, é complexo quando a gente não tem recurso. Né? Então, a gente acaba tendo, sim, infelizmente, que acoplar diversas funções, obviamente, sendo humanamente possível de se realizar, mas que a gente consiga ali também otimizar. Do meu lado, né, do meu lado nordestino de ser, a gente acaba passando muito por essa questão financeira. É basicamente, claramente isso. Eu imagino que, às vezes, tem marca, ou às vezes agências que também fazem isso, Subcontratam. Querendo pagar menos cada vez. Muito menos. A gente já teve proposta de ganhar R$10.000 para poder entregar uma campanha anual. Nossa. Anual. Como é que eu faço isso, Ale? Como é que eu contrato influenciador? Como é que eu pago gente? Como é que eu pago aluguel? Como é que eu pago luz, internet? Visibilidade, gente. Você sabe a oportunidade. A gente... é uma visibilidade pra vocês. É muito complexo. Fala, eu mais alto? Gente, você viu, né? A questão é ao vivo aqui, ó. Fala mais alto, bora lá. Eu acho que tem esse ponto mesmo de a gente percebe agências maiores conseguindo investir, por exemplo, no departamento de BI. Sim. Conseguindo investir, por exemplo, em trazer cientistas de dados. Cara, como essa parte, o que a gente viu hoje, durante o evento todo, e que a gente vem vendo esse ano, é importante. Mas precisa de grana, precisa investir, precisa que você seja sucateado o trabalho. Não, e eu acho que ela tem um ponto que do nosso mercado que é um pouco diferente, que acaba sendo um pouco Frankenstein, e eu acho que isso é muito difícil. Sim. Pela quem é fazendo em agência, dificilmente existe um consenso de como esse processo tem que ser dado. E aí eu uso muito exemplo de mídia, gente, talvez eu queira migrar de área, aquelas. Mas porque mídia tem muito estabelecido, eu acho que é um bom exemplo para quem tá na publicidade. Porque a gente briga Pelo espaço. A gente disputa espaço, a gente disputa a verba. A mídia fala você vê eles conversando entre eles, ou também a gente tem KPI, mas tipo, os nossos processos, quando você olha de agência para agência, de coisa, tipo, aqui juntou com PR, aqui juntou com endomarketing. Então, a gente tem uma falta de uniformidade que dificulta a evolução da carreira, que dificulta você ter um processo mais específico para cada talento, que dificulta a gente até pleitear o dinheiro, a verba, porque, tipo, não, porque a outra agência faz assim. Então, eu acho que até esse consenso de, tipo, como a gente vai se comportar como
o mercado para as novas gerações, para fora. Eu acho que esse faz parte do que eu estou falando de aceitar. Não somos um mercado novo. Sim. Onde vamos consensuar para ter um terreno mais sólido para ir construindo esses outros passos? Porque quando eu vejo, eu fico, gente, eles nadam de braçada em coisas que a gente está debatendo por semântica, por uns problemas muito, tipo, pequenos, sabe? Então, eu acho que também tem um pouco disso. E até essa formalização, né, para se pensar o avanço, o crescimento, né, da própria área dentro das agências, né? Então, algo muito interessante, Mari, que você falou, assim, acho que eu até conectei com algo que eu escutei bastante na Quali, são profissionais negras, né, com, enfim, anos, né, no mercado de influência, então todas elas trazendo ali mais de 5 anos, né, tem uma carreira, e aí elas contam, né, e aí tá esse contraponto, elas são até inclusive maioria, né, não maioria, mas elas têm uma quando a gente está pensando em mulheres, né, tem ali uma expressividade de mulheres negras comparado a homens brancos, mas a liderança delas são homens brancos, e muitas vezes despreparados, né? Então, um homem que era ali da área de conteúdo ou PR, vai ali liderar um time, né, de influência. Então, às vezes, acaba até tendo embates que poderiam ali ser totalmente, enfim, supridos, exato, se a gente tivesse uma liderança que, de fato, né, passasse aí por essa construção mesmo, né? Então, são pessoas sem experiências liderando os times com experiência. A gente tem impacta tudo, gente. Não vê nada fluir. E tem um ponto, desculpa, Ale, e tem um ponto, eu acho que também dessas agências mais tradicionais, elas acabam criando esses núcleos de marketing de influência, coloca alguém que já trabalhou com marketing. Você tem experiência em marketing? Pronto, vou colocar você aqui. Coloca, a pessoa não sabe escrever um briefing para influenciador, não sabe a demanda de escopo. Faz o roteiro. Não, faz o roteiro. Sabe, não tem essa experiência. Então, eu acho que também, dentro da carreira, existe um lugar que o marketing de influência ele foi colocado como uma demanda do estagiário fazer. Faz o estagiário, deixa ele fazendo, ele se desenvolveu por conta própria, mas os outros não conseguem crescer junto com ele. Né? Ninguém consegue acompanhar o ritmo do estagiário que já está 2050 e o povo ainda está aqui, não vamos fazer o roteiro. Então a gente tem essa demanda de receber roteiros assim, absurdos, que a gente fica... Roteiros não, né? Briefings absurdos, que a gente fala, gente, isso daqui é para influenciador, para televisão. Porque não faz sentido mais. É tipo botar a geração Z, né? Bota a geração Z para conteúdo. E eu acho que você trouxe um ponto muito bom, porque eu ocupei essa cadeira de gestão há pouco tempo. E é muito frustrante você não ter essas respostas. E você, tipo, tá nesse meio do caminho, bom, eu vou bater ali, aí você vê, ai, caramba, eu entendo a movimentação que você tá fazendo, mas eu não tenho equipamento. E aí existe essa falta da... não é herança a palavra, mas eu acho que é um pouco tudo que você falou de você ter... Esse respaldo, talvez, né? Esse stop. Repertório. Gente, assim, eu lembro quando eu comecei há 14 anos atrás, eu era a menina dos blogueirinhos. Gente, eu tô com 36 anos, né? Então eu era um baby. A menina dos blogueiros ali, ela sei dela, vai lá, né? Ela que sabe fazer. E é muito, tipo, a gente viu muito isso no estudo, né? Ele não tem uma definição. Ele tá no marketing, ou ele tá sozinho, ou ele tá no PR, ou ele tá solto. E é um problema nisso também quando a gente vê a questão quando a gente trabalha com influência, a gente trabalha com associação de valores, né? A gente conecta com comunidades. E aí a gente tem um problema, né? Que a gente já falou antes. Quando não tem diversidade, eu estou conectando outras comunidades que também têm suas ocasiões de consumo, que são vários Brasis. Certo? Nem sei. Brasil. Com S. Sempre. Se meter um Z, a gente não deixa. E aí, tem um outro ponto, que foi o nosso trabalho de se associou a valores e tem um problema de reputação também. E aí você pensa que essa pessoa que está trabalhando ainda tem que cuidar disso. Se ser influenciadora causar uma crise, essa pessoa vai ter um treleleque, né? E a gente fala um pouquinho da saúde. Cara, eu acho que é importante a gente entender que, beleza, o que você falou, Leque? A gente tem que ser um pouco disciplinar, porque a gente ainda está iniciando no mercado. A gente precisa saber um pouquinho como é que se ensina as coisas, mas também essa parte da profissionalização que eu queria falar um pouquinho aqui, e de como é que é buscar essas referências, como é que ter acesso. Por exemplo, você que
é um lugar que vem da Justiça do Nordeste. Como é que eu tenho acesso a eventos? Como é que eu tenho acesso a cursos? Como é que eu tenho acesso a pessoas, a networking, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa dificuldade desse lugar também de profissionalização, sabe, do mercado. Sim. Rapidamente eu vou contar uma breve história minha para poder chegar no ponto disso tudo, né? Bora. A agência, ela nasce em Salvador no meio da pandemia, né? Eu e Dai, a gente cria essa grande loucura no meio da pandemia. Então, as minas, quando ela vem dentro de uma narrativa que eu já tô aqui em São Paulo. Então, eu já consigo ter as minhas conexões aqui, né? Enfim, o meu processo também de profissional, graças a outros líderes que eu tive, acabou me proporcionando esses contatos, assim como minha sócia. Então, a gente com grandes players, trabalhando com grandes players, a gente conseguiu ter essas conexões. Mas, assim, é 1 em 1 milhão. A gente não sabe, a gente é o ponto fora da curva. Tem tantos outros parceiros que estão lá no Norte e no Nordeste que não conseguem nem 1/3 do que a gente consegue de acesso, que não é muito. Né? E eu gosto sempre de reforçar que a gente ainda não está no lugar que a gente acha que a gente merece estar. Né? A gente está partindo para o 5º ano de agência, mas a gente ainda não é reconhecido pelo trabalho que a gente faz. A gente não tem os acessos que a gente precisa ter. Então, esse lugar também de galgar o espaço como referência, como uma pessoa que de fato tem algo a oferecer, uma empresa que tem algo a contribuir ali dentro dessas relações, é complexo. Mas eu acho que, assim, tem que botar a cara na rua. Tem que botar a cara na rua, mandar uma DM, manda um negócio no LinkedIn, fala com a pessoa. Se você conhece alguém que talvez conheça a outra, dá uma ligada. É ser cara de pau. Eu acho que assim a maior e melhor ferramenta hoje de você conseguir sair do ponto A pro ponto B é você ser cara de pau. E foi o que a gente fez estamos fazendo durante esses 5 anos. Então, assim, não é fácil. Eu digo assim com total convicção, assim, não é fácil. Eu, como uma líder preta, eu já passei por situações das pessoas não entenderem que em Salvador, uma capital, a gente tem internet. Que a gente tem acesso a um telefone que tenha qualidade de entrega. O ano é 2024. 2024. E eu não tô falando de pessoas que não conhecem, sabe? Que não têm um conhecimento. São pessoas que estão dentro do espaço, bolha, né? dentro da nossa bolha. E ainda assim, quando a gente tá falando de um mercado de publicidade, a gente tá falando de um espaço elitizado. Então as pessoas têm consciência, elas têm educação suficiente para poder saber. Elas não querem. Então, quando a gente vai pro Nordeste... É bom, né? Como eu estou. Não, mas eles acham que a gente não tem nem celular lá. A gente vive entre os macacos e aí é tudo... Não tem asfalto, sabe? A gente mora no barro. É uma coisa assim louca. Então, eu acredito sempre, né? Como agente profissional, a gente precisa entender o foco que a gente também quer chegar. Porque não é fácil a gente chegar onde a gente acha que a gente precisa. Mas a gente tem que ter essa cara de pau. Tem que ter esse espaço de falar, né? Eu com o Rafa falou, eu mandei uma mensagem pra Rafa. Oi, Rafa. Sozinha. Bia. Oi, Bia. Mas eu falava, até que o momento que as coisas foram fluindo com outros parceiros. E ela veio pro serviço. Olha aí. E eu acho que é até importante frisar, né? E aí fazendo uma ligação, né? Com o quanto esses espaços, né? As agências convencionais não são espaços que querem esses 4 corpos ali, né? Trabalhando, né? Ou só em datas específicas, em novembro, a gente inclusive, né? Enfim, é quando a Indica é muito lembrada. E tem toda essa questão assim desse respeito que a gente também tem que batalhar e mostrar ali. A gente teve essa ascensão até das empresas serem criadas, você falou, né, 2020, a Indica também nasce em 2020, e muito desse não espaço, né, que a gente teve nesses lugares, né, dessas vivências, dessas violências, desses atravessamentos. E aí a gente tem que criar, né, infelizmente, os nossos espaços. Aí eu falo infelizmente, porque é muito trampo, tá, gente? Né? E a gente não tá falando só, né, de nós, a gente tá falando de toda uma empresa ali, de pessoas, de famílias, né, que dependem da gente. E onde a gente tem que criar aí, né, e se manter, né? Porque a gente tá falando de 2024, né? Então, as pautas relacionadas à diversidade, a gente tem que lembrar também, né? Vocês têm que lembrar que vocês não precisam, né, ser acionadas só para projetos, enfim, conteúdos ali que são relacionados à raça, que tem muito, né? Exatamente. Apenas. Do nosso lado, é um movimento também semelhante, do quanto a diversidade é muito menos sobre as palestras, sobre novembro, e sim essa periodicidade, né? Ter esse compromisso, né, com o espaço inclusive ao longo do ano. Então são esses esforços, né?
a gente é excluído desse mercado, aí a gente abre ali, né? Tem essa crescente, mas é uma crescente cansativa, assim, é sempre um movimento ali de estar fomentando, por isso que essas conexões, esses espaços são tão importantes, né? Da gente se fortalecer também. Eu tive uma oportunidade de fazer um artigo que eu fiquei muito feliz de ter repercutido localmente, né? Em Salvador deu uma repercussão sobre a diversidade como tendência. O que a gente vem percebendo o tempo todo, né, é exatamente isso, o tempo todo. A diversidade, ela é pontuada em um específico momento. Pra gente, eu estava conversando com a Verônica ali no off, novembro pra gente é o nosso Natal. Então é o que a gente consegue realmente movimentar, porque as marcas conseguem entender, né, muito sazonal. Cabe na pauta. Cabe na pauta. Então agora eu posso falar sobre pessoas pretas, agora é a hora. Então, tipo assim, e o resto do ano? A gente paga boleto como? Sorrindo? Com visibilidade. Com oportunidade, menina. Oportunidade é sua vida. Você não sabe o que eu tenho aqui pra fazer. E eu ainda vejo, e ainda tem um ponto, assim, dentro disso, que é muito perigoso a gente ficar aceitando esse tipo de papel, sabe? Em um determinado momento do início da agência, a gente viu que era importante porque a gente não tinha nome. Ainda não temos o nome que a gente merece ter, mas a gente não tinha. Então, era oportunidade de fato. Então, a gente tinha que se desdobrar, sucatear o nosso trabalho, né? Virar noite para poder entregar aquilo que era necessário. Também porque são urgências que surgem dentro de uma pauta de diversidade. Que, assim, eu não entendo como é que uma demanda surge segunda-feira, 5 da tarde, para você entregar segunda-feira às 19 horas. Então, eu acho que também esse espaço da marca, entender a diversidade como algo que tem que ser constante, ele tem que fazer parte da construção da campanha, tem que fazer parte da sua construção de narrativa. Não é um momento esporádico, vi uma oportunidade, eu estou numa crise e eu preciso correr aqui para poder resolver. Não, a gente paga o boleto todo mês. É uma construção constante, né? Não dá. Eu acho que uma coisa que vem atualmente é esse POV, né? Somos uma área do POV. Você também é do espaço do corre. E aí eu fico pensando como a gente é do corre, como a gente aprende indo por muito tempo. Cara, eu penso, tem carreira influencer? Cara, tem. Então aqui, 3 mulheres estamos aqui. Uma com o seu empreendendo, você num cargo de liderança, eu também num cargo de liderança. Claro, a que custo? Acho que tem. A questão e eu queria perguntar pra você, Má, como é que a gente profissionaliza melhor isso? Porque a gente sabe que tem uma carreira. Tem. Porque a gente tá cansado. E como continuar tendo, né, essa carreira? Acho que isso é o principal. Perfeito. É o principal ponto. Eu acho que isso é muito duro, porque entra no lugar da multilateralidade que a gente tem com essa faca de 2 gumes. E eu acho que o que você falou é a grande questão. Porque, obviamente, você quando gere alguém, você vê o potencial, você vê o que ela quer, e aí você vai caminhando pra cá. Aí vem uma grande curva de formato, um grande nome, e a gente tem que reaprender. Então, por exemplo, agora, uma das pessoas do meu time tem 18 anos. Eu não tenho peça pra aprender com ela. Eu fico tipo, caramba, tudo isso tá acontecendo? Eu também tenho que reaprender. Nosso mercado é um gerúndio, real. Real. Eu tenho que ser um pouquinho menos especialista, porque eu tenho que abraçar o que ela vai querer aprender, o que ela vai fazer. Ao mesmo tempo que eu também preciso ter os meus valores, as coisas... E para além dos valores do que eu sou boa, o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer isso, eu sou boa em fazer isso, eu sou boa. Eu sou a pessoa que fica falando no carro, tipo, mata no peito, manda. Correr pra reservar produto, pegar a bolsa, buscar influenciadora. Eu vou fazer acontecer. E acho que muito desse centro, tipo, tem gente vindo atrás, vambora, toca. Tipo, eu tenho um time... Eu sou bem mãezona nesse sentido, então, tipo, resolutividade. Mas acho que agora, e aí quando até a gente tá mostrando pra estar aqui e estar falando vocês, eu fiquei tipo, caramba, acho que é hora da Marina começar a entender, tipo, o que é ter essa carreira, o que é, tipo, construir, consolidar o que eu quero fazer como especialista. E aí eu acho que é uma análise sempre pra dentro, que é muito maluca. Eu tava passando aqui agora há pouco, e uma diva que ela é advogada só de contato de influenciadores. Me entregou sticker, me entregou um monte de coisa que eu queria ter pra mostrar pra vocês, que são bem espirituosos e bons. Mas você ver esse cruzamento, que acho que tem que parar de talvez ser chamado de multidisciplinaridade, mas tipo, eu vim parar na influência por moda, por beleza e por comunicação, não necessariamente formada nisso. Eu vim por reputação, porque eu sou jornalista em relações públicas de informação. Então, o que vai ser uma lente só sua pra isso?
E aí eu acho que é muito esse lugar que vai evoluindo. E eu tenho tido muito essa sinapse, assim, no processo, de tipo, existe um buraco aqui, eu não tenho no meu time alguém que responde a isso, mas tem um ruído. E aí eu fiquei pensando muito numa palavra do nosso papo de alinhamento pra cá, que eu acho que esse futuro, esse próximo passo, é entender esse lugar de tradução. Sim. E de como a gente traduz essa expertise, esse talento que a gente já está chancelando há muito tempo para ser interpretado em outros mercados e a gente conseguir alçar novos voos. Tipo, eu posso caber aqui também. Eu consigo entender como a imprensa opera e como eu vou potencializar com o meu outro conhecimento. Eu queria pegar o gancho, porque, gente, toda vez que eu tô falando de carreira com essa mulherada, o tempo passa rápido. Sim. E aí eu queria pegar um gancho pra gente ir pro final. Hashtag fica. De que a gente tá vendo, pegando o gancho que você falou, a gente vê advogado, clínica, a gente tá vendo contador, a gente tá vendo, inclusive esses dias eu tava conversando com os colegas aí de cientistas de dados, falando, cara, tá faltando gente boa no mercado pra isso. E essa galera a gente precisa. Porque, por exemplo, a gente tá falando aqui de custos, gastos, precarização, escopo, falta grana para investir, falta isso. E uma coisa que a gente precisa é dessa galera para mostrar que funciona. Sim. A gente viu outras pesquisas aí mostrando como a liderança está perdida. Eu não sei se isso daí funciona, não. E se a gente mostrar que funciona, a gente vai conseguir talvez ter mais grana. Talvez nem tanto sempre se continuar as lideranças de sempre, né? Mas a gente precisa ter essa grana, cara, para investir nesse mercado. E a gente precisa provar que funciona. A gente precisa profissionalizar outras pessoas de outros setores e trazer para dentro. E aí, isso é o que eu vejo um pouquinho do que eu queria desse mercado. Eu acho, Alex, que tem um ponto que é o nosso conflito, talvez, com a publicidade clássica. Sim. O timing das coisas na internet, invariavelmente, vai ser mais rápido. Então, a gente vai ter que atualizar muito mais rápido, a gente vai ter que aprender coisas novas com uma velocidade que nunca vai ser justa. E aí, eu não sei se é um olhar pessimista, mas é até difícil. Tipo, bom, eu dificilmente vou poder parar e esperar, né? Eu tenho que estar ligada, e aí eu acho que entra nesse cansaço, num todo. Mas eu acho que o ponto que você trouxe de existem momentos que a gente precisa ser estratégica e sair dessa mentalidade da velocidade, da rapidez e do todo, porque eu acho que é muito aí que chega, tipo, nossa, lembraram que em novembro eu vou ter que falar disso. E aí, em dia, você vai ter que entregar um planejamento. Porque a gente opera todos os mecanismos da influência com a velocidade disso aqui. Exato. E eu acho que é repensar, e aí eu acho que é onde entra a pessoa de dados, é onde entra essa pessoa de AI, é onde entra essas outras disciplinas que são outros pais. E aí vão gerar esses atritos da gente parar e repensar de, putz, beleza, não é só... E talvez algumas questões que a gente falou que melhorem. Não todas, mas algumas camadas sociais envolvidas nisso, mas algumas melhorem. E aí, eu queria, pra gente ter 2 minutos, eu deixar pra ver ou pra ler, pra falar um pouquinho do que visão que você tem, que a gente tem perspectiva de melhora, de onde a gente deve focar. E depois pra você, Verô, nessa parte, principalmente quando a gente fala de ser mais inclusivo, mais profissional, que eu acho que a Indy faz um trabalho maravilhoso nisso, como é que a gente pode ajudar as empresas nisso. Mas eu queria começar com você, Lê, o que você acha que a gente precisa para se profissionalizar, o que a gente precisa para avançar com esse mercado? Tá. Eu acho, primeiro, que as marcas, elas não precisam de ajuda. Eu acho que a gente precisa de ajuda delas, né? A gente já tá, assim, super cansado de, o tempo todo, educar, né? E ficar naquela coisa e vamos lá. A gente, como agência, até na conversa que a gente estava tendo, a gente precisa também educar muito esses líderes, esses diretores, porque eles não entendem o que a gente faz. Estamos dando aula o tempo inteiro. O tempo, aulas e palestras o tempo todo ali. Assim, é sempre, amigas. Mas é isso. Aí, só já até trazendo uma provocação. Aulas e palestras e ação. Na hora da ação, realiza. Entendeu? Eles ficam limitados, eu acho que também muito disso, assim, o dado, precisa do dado. Claro que a gente precisa do dado, mas é a oportunidade para o cara, o trabalho. A gente está falando sobre pessoas, a gente está falando sobre criatividade, a gente está falando sobre genuinidade, né? Enfim, são diversas camadas que tem ali envolvida que não dá pra gente poder simplesmente se fechar dentro de uma bolha e seguir, né? Então, até puxando dentro dos profissionais, aí eu falo até dentro de casa. Minha irmã tem 20 anos de idade, ela tá formando agora em contabilidade. Ela quer trabalhar com contabilidade para influência.
ela não tem interesse. E é déficit real. Real. E a gente dentro de casa também sabe muito bem como é que isso funciona. Não tem como, né? Tem muita precariedade ainda dentro dessa relação burocrática. Então ela também ter esse olhar, eu acho super interessante porque ela já dá super. Ela tem uma janela, 20 anos. Tem uma janela, uma porta escancarada para ela poder trabalhar. Quanto ela deve te admirar, tipo, também é muito legal de ter esse repertório. E vê como, olha, tem carreira aí, tem coisa pra fazer nesse bololô. Tem muita coisa, eu acho que às vezes a gente fica muito preso dentro desse espaço da produção do conteúdo. Total. Né? Mas tem tantas outras coisas para poder você fazer. E hoje a gente tenta ao máximo também incluir pessoas que talvez não faziam parte dentro desse universo. Né? Hoje a gente pensa muito em stylist, em produtores de moda, em maquiadores, mas quando a gente está pensando no background de fato, que precisa desse dia a dia, dessa rotina, tem muita gente que tem oportunidade, né? Como você estava falando das advogadas. Eu conheço 3 que já só atendem influenciadores, contratos com marcas. Então tem também esse olhar, né, do futuro, né? Como é que a gente vai enxergar esse futuro? E não só nessa coisa massiva, sabe? De vamos... Tem outras frentes, outras coisas, outros dinheiros. Estamos em São Paulo. Como saber que você está em São Paulo? Eu queria que você falasse muito como é que a gente faz, quais são as estratégias para quem realmente quer fazer esse mercado mais inclusivo. Tipo, qual é a importância de trazer diversidade? Eu acho que o primeiro passo é trazer uma perspectiva através da profundidade, né? É muito fácil você reunir ali, chamar alguém para fazer uma palestra em novembro, enfim, outras datas também. Mas é muito difícil, aí eu trago para as empresas, você fazer uma ação, né? Pensar algo estruturado, né? Algo que vai tirar, assim, o líder ali, né? Desse conforto de se pensar, e aí principalmente nas agências, de pensar o desenvolvimento daquele profissional, né? De estabelecer uma rotina de feedback, de acompanhamento mesmo, né? Então, eu acho que a Lê, né, iniciou ali falando, né, da discussão, e eu trago essa provocação, né, da ação, né? E é uma ação urgente, gente. Eu tô vendo, infelizmente, a pauta esfriar, né? E a pauta só volta quando acontece alguma situação horrível, assim, que aí comove a todos. Aí aparecem os milhões. Exatamente. Aí comove a todos, aí todo mundo quer colocar quadrado preto, e aí quer falar que não é racista. E não é isso, né? A gente está falando aí, né, de um sistema, né, que exclui pessoas negras de todas as áreas, né? Não é só do mercado de trabalho, da sociedade em si, né? Dessa margem que vai sendo povoada por pessoas negras. E é urgente olhar na raiz dessa problemática, é urgente se colocar ali como uma mudança mesmo. Mas eu acho que é o RH que tem que solucionar. Não, não é o RH. Né? Você é cidadão brasileiro, você, né, tem que saber a história do seu país, né? E esse privilégio, né, que você tem hoje é porque tem alguém ali sendo, de certa forma, discriminado e violentado dentro do espaço de trabalho. Então, resumindo... Pode falar. Eu acho que tem um ar que você pode... de ser individual também, de cada um, né? Sim. Eu acho que o analista, ele pode ajudar, quando você for pegar referência, as referências... Com certeza! Até, obviamente, cadê a nossa palavra pra gente pedir atenção é a ação que a gente quer. É pra agora. É pra agora, mas acho que também tem esse lugar granular de certificar que todo mundo está fazendo instâncias, validando e buscando que seja essa riqueza. Por isso que é tão importante as empresas, né, trazerem esse movimento para a cultura delas, né, e aí a ideia, gente, é que isso seja tão, né, enfim, desdobrado que a gente que não precisa existir daqui a um tempo, sabe? Que Ou que possa, mais indica. E que a gente possa estar fazendo até mesmo indicando outras coisas. Exatamente. Então, talvez não precise estar repetindo as mesmas narrativas, né? Então é exaustivo, assim, porque o que eu sinto, avançamos, mas até que ponto, né, essas pautas têm avançado? Acho que a gente tem vivido, infelizmente, um retrocesso, assim, falando diretamente de 2024, tá? Eu acho, pra gente finalizar, porque nossos dentes já estouram infeliz. Eu falei isso um pouco já, né, Verão? A gente já falou sobre isso. Nós estamos num mercado que tudo que a gente faz cria tem uma TAM. Ela tem uma TAM.
E o nosso telhado de vidro, ele é bem vidrinho do tema assim. Então, quando as pessoas estão de olho no supermercado, deu voz para muitas pessoas. Quando a gente... Cara, é aí que vocês já são crise. Então, eu tô dando um recado para vocês, marcas. Não quer crise? Você não quer perder dinheiro? Então, bora. Entendeu? Fazer direito essa pegada. Bora fazendo! Bora fazendo, porque é real. Porque vocês vão perder dinheiro, porque a galera quer se ver, a galera quer se enxergar. Se eu não me enxergo em criador de conteúdo, é provavelmente porque dentro daquela marca, dentro daquela agência, não tem ninguém que eu enxergue. E só tomando o lugar de Verônica com dados, gostaria de trazer um dado super importante sobre pessoas pretas. A população preta, isso é um estudo de 2022, mas a população preta movimenta mais de 17 bilhões de reais. E a gente não se enxerga em nenhuma publicidade ainda, de fato. Não somos protagonistas dessa comunicação. Então, para que esse dinheiro também volte para você, marca, para que a gente compre de vocês, coloca a gente, bota a gente para poder protagonizar. Não, esse telhadinho de vidro vai estourar assim, ó. É isso aí, é produzindo, é protagonizando e consumindo aí como residual. Aí, ó, a receitinha do povo. Como a gente tem. Então, assim, tem carreira? Tem. É só um scope? Não. Só que a gente precisa se unir. Exato. Precisa dialogar, a gente precisa trocar, a gente precisa saber como é que o outro mede, como é que o amiguinho mede, como é que o outro faz isso, como é que o outro faz aquilo. E aí, gente, eu quero muito agradecer vocês. A gente precisa real finalizar esse papo. A gente precisa encerrar por aqui. Toda vez que eu estou numa mesa com Verônica e trago mais mulheres, a gente não para. É verdade. Então, visualizar esse podcast aí, Aqui, de novo, elas estão aqui. aqui. Marina, Mais dados. Obrigada que também tá nesse papo com a gente faz tempo sobre carreira. A Lê também. Obrigada de verdade. A gente tem mais uma mesa. Eu vou dar aqui, ó. A gente vai falar com os... Não ainda no Deck Show, na próxima. Vai ter também a Gabriela, também legal, a Lídia. A Adri Teixeira, que é a... Nossa, a Adri tem um cargo enorme. Senior Brand Manager, Ciara Community Place. Uau! Mulher chique, em cargo de liderança e poder. arrasou. Que ela está fazendo de tudo para melhorar esse setor, assim como a gente falou aqui. E também vamos ter a Bárbara Regina, que é criadora de conteúdo do Bacanvi. Qual que vai ser a pauta? A gente vai falar sobre o equilíbrio, sobre construção de marca e conversão. É o último papo desse MesaCast. Como é a minha última participação aqui, eu quero agradecer de novo ao Webidia por ter topado essa ideia louca e trazer essa minerada, trazer essa galera para discutir esse mercado. Obrigada, É muito importante que a gente consiga, porque às vezes o palco é tão rapidinho que a gente consiga exatamente aprofundar certas pautas aqui. Vvamos continuar conversando. Parabéns, Ale, pelo trabalho. Arrasou, Ale. Obrigada, Amá, obrigada, Vê, obrigada, Lê. E é isso, gente, brigadão. Adorei. Obrigada, gente.